Quais são os sinais mais claros de que uma empresa está torrando dinheiro sem perceber, mesmo com o crescimento do faturamento? Existem vários métodos de ver isso, né? Mas eu acredito que um dos sintomas principais é a questão da não acompanhamento dos controles mensais e diários. Cris, a parte do imposto também, né? Muitas empresas pagam impostos indevidos, né? A maior. Até por falta de conhecimento ou por falta de uma análise mais criteriosa, né? O simples não é tão simples assim. Já foi simples no passado, hoje não é tão simples assim, né? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso AroCast. Hoje, com a presença especial do nosso CEO, Cristiano Aro, né? Com a Maria Laura também acompanhando a gente aqui. Nos vídeos passados, vocês viram, eu estava entrevistando ela. Hoje ela está no local de entrevistadora. Tô confortável hoje. Você viu? E tá chique também, né? Você viu? Temos até... Como chama quando fica uma pessoa de um lado e várias outras pessoas fazendo... Essa batina? Sabatina. Bombardeando de pergunta. Eu não conheço. É isso que nós vamos fazer hoje. Quero ver se o CEO responder tudo. Vamos ver se consigo ter resposta para tudo, hein? Não, lógico que vai ter. Vamos lá, Laura. Então a gente trouxe algumas perguntinhas para fazer pro Cristiano, para apresentar para vocês, né? Mostrar para vocês como crescer mais rápido esse ano de 2026. Então vamos lá, a gente separou algumas perguntas dos nossos seguidores, não é, Maria? Isso. Então a gente vai começar aqui, né? Aquele bate-papo, como vocês já conhecem, e bora lá. Tá, eu vou fazer a primeira, tá? Vamos lá, Cris. Quais são os sinais mais claros de que uma empresa está torrando dinheiro sem perceber, mesmo com o crescimento do faturamento? Você sabe que isso é uma pergunta muito interessante, né? Primeiramente, eu que agradeço aí pelo convite, muito gostoso participar. Estamos aqui, espero poder responder a contento todas as perguntas e respostas, né? Essa pergunta ela é muito interessante, ela é muito latente, inclusive, né? Quando que uma empresa não está percebendo que está gastando o seu dinheiro. Existem vários métodos de ver isso, né? Mas eu acredito que um dos sintomas principais é a questão da não acompanhamento dos controles mensais e diários. Por exemplo, toda empresa, para se manter em pé hoje, ela sempre precisa ter um bom controle, né? Principalmente os seus DREs, o seu fluxo de caixa projetado, enfim, todos os seus controles no modo geral como um todo. E muitos empresários, eu conheço vários, inclusive, que não acompanham. Eles simplesmente não pegam o DRE e não olham uma linha lá de despesas eventuais de combustível, por exemplo. Às vezes a empresa está gastando muito mais do que deveria, do que poderia, né? Nem deveria, do que poderia, e muitas vezes o próprio CEO, o diretor da empresa, não olha para esses controles. Obviamente, o dinheiro está saindo pelo ralo e ele não está vendo, embora tendo ali numa visão clara no DRE, só que ele não olha para isso, infelizmente. Ô, Cris, a parte do imposto também, né? Muitas empresas pagam impostos indevidos, né? A maior, até por falta de conhecimento ou por falta de uma análise mais criteriosa, né? Hoje, nosso cenário tributário, ele é muito complexo, né? A gente tem um emaranhado de problemas tributários e muitas vezes o contador não traz, muitas vezes, uma clareza para o empresário no sentido de uma migração tributária, né? Hoje, simplesmente, você fazendo uma mera migração de um presumido para um real para o presumido, simples para presumido para real, mesmo na unidade americana, nós tivemos nesse ano, recentemente, 72 empresas que saíram do presumido e foram para o real, ou saiu do simples e foi para o presumido. Umas 114 empresas aproximadamente. Por quê? A gente conseguiu identificar que ele estando no simples, ele estava pagando mais tributo. E uma mera movimentação tributária, a gente conseguiu trazer uma redução tributária para ele bem significativa. E o simples, ele tem aquele conceito de que é o melhor, é o básico, e às vezes não é. O simples não é tão simples assim. Já foi simples no passado, hoje não é tão simples assim, né? No passado, o Simples Paulista é 2004, você chegava no seu faturamento, você pegava ali meramente a alíquota básica e fechada, aplicava sobre os impostos e tá tudo certo. Hoje, com o Simples Nacional, não é tão simples assim, até porque nós temos diversas tabelas progressivas, né? Então, as tabelas, elas simplesmente... Se você fatura até 60 mil, é um X de imposto. Se você fatura acima de 60 até 80, é outro X de impostos. E assim vai até uma última faixa. E existe hoje alíquotas do Simples que ela é muito mais alta do que o lucro presumido. Por esse motivo que muitas vezes a gente consegue olhar uma simples análise e conseguir, de fato, fazer uma alteração tributária e trazendo uma redução econômica para o cliente e, obviamente, trazendo
um caixa para a empresa nesse sentido, né? Não tem dúvida. E ô, Cris, até aproveitando que no começo você falou da parte dessa análise, né? Que eu acho que tem a ver com organização. Muitas vezes também o cliente vai para o real e essa organização tem que ser mais acirrada ainda. Sim. Ela tem que ser mais controlada. Sim. Tem que ter esse fluxo, esse planejamento, esse olhar bem analítico para as contas mesmo, para as despesas mesmo. Senão, o tiro pode ir pela culatra, né? O que a gente procura fazer sempre é, quando um cliente sai do simples para o presumido e presumido para o simples, é muito mais fácil a tratativa e a organização da empresa. Porque o governo não está muito preocupado com aquilo que você gasta, mas assim com aquilo que você fatura. Se você faturou 100% nota fiscal, pagou seus impostos, tá tudo certo na questão do controle de despesa de saída, né? Agora, quando o cliente sai desses dois regimes e vai para um lucro real, demanda, obviamente, uma organização um pouco mais complexa. Um pouco não, bem mais complexa, tem uma lição de casa para fazer. Tem uma lição de casa para fazer. O que a gente procura fazer geralmente? A gente procura educar o cliente antes. Então, por exemplo, nós estamos tendenciando para que o próximo ano a gente pretende ir para um eventual lucro real. Qual que é a nossa metodologia? É apresentar para o cliente quais são os princípios que ele deve seguir e os controles que eles devem ter, né? E aí entra num ano de teste para, sim, no segundo momento, você passar para um lucro real. Então, a gente procura fazer esse treinamento antes com o cliente, né? Isso é importante, porque o real ele pode ser interessante, sim, mas se não for muito bem controlado, você pode pagar muito mais tributo do que os outros impostos, do que as outras tributações. Tá. Então, o principal gancho aí é organização. Se você não se organizar, não planejar, não tiver com seu financeiro em dia controlado, sim, é dinheiro... A organização ela é fundamental para o lucro real. É fundamental. Fundamental. É isso aí mesmo. E falando em organização financeira, como a Maria acabou de falar, tem uma pergunta sobre isso aqui. Como o planejamento financeiro estratégico pode transformar despesas aparentemente fixas em investimentos que geram retorno, Cristiano? Pois é, né? Essa é uma questão muito estratégica das empresas também, né? O que acontece? Muitas despesas hoje de empresas fixas, por exemplo, de alguns clientes, eles não entendem que isso pode converter isso para ele eventualmente num retorno de um cliente efetivo, né? Vou te dar um exemplo. Muitos clientes, por exemplo, utilizam muito despesas de combustíveis, que eu comentei agora há pouco, e não traz isso olhando para um viés comercial, entender se aquilo está trazendo para você, de fato, um resultado, né? Não é só isso, despesa de combustíveis, despesa de veículos, despesas diversas que o comercial muitas vezes usa, eles não acoplam isso de uma forma para que busque e converta isso para cliente de fato, né? Muitos clientes não olham para esse detalhe. Isso realmente é fundamental, você olhar para esse quesito e você converter de fato as despesas fixas em despesas que a gente diz não fixa, mas investimentos, que consequentemente vai trazer clientes para você e você vai ter uma rentabilidade um pouco melhor na sua empresa, né? Mais uma vez, organização e uma análise financeira. Eu costumo dizer que eu conheço várias empresas desorganizadas que são muito difíceis de dar certo no mercado, né? Agora, uma empresa desorganizada, é óbvio que você consegue olhar para resultados, você consegue olhar para despesas fixas, você consegue olhar para despesas variáveis e entender e fazer algumas mudanças de rotas para que o seu caixa fique cada vez melhor e, obviamente, o seu lucro cada vez mais melhora, né? Fazer a auferição mensal, muitas vezes até quinzenal, de como está o negócio, de como que está o retorno e digo mais ainda, tudo aquelas despesas variáveis e fixas, o quanto ela está contribuindo para o seu crescimento, né? Isso a gente consegue ver na organização no modo como um todo, né? Não tenha dúvida. E, Cris, a gente tem um diferencial, a Aro tem um diferencial que a gente envia para o cliente o balancete e o DRE. Exato. Explica um pouquinho o que é o DRE e o que ele consegue ver. Obviamente, o DRE é contábil, né? Ele tem que ter o DRE financeiro. Mas explica aí para o pessoal o quão importante é esse DRE que a Aro manda para os clientes. A nossa metodologia que nós utilizamos na parte técnica, obviamente que o nosso DRE contábil é um pouquinho diferenciado do DRE financeiro gerencial. Por quê? Existem alguns métodos que nós aplicamos no contábil que são exigências legais do governo que a gente precisa entregar isso para ele. Caixa, competência, amortização a forma de amortização de juros, a forma de a gente fazer diversos lançamentos ali que são coisas governamentais, né? Mas assim, a gente procura, a Aro tem esse DNA desde o seu início, que a gente procura enviar isso para os nossos clientes, né? Tudo bem, eu vou enviar um balancete, como você comentou. Muitas vezes ele não tem um conhecimento técnico, não sabe ler muito bem a questão de um balancete. Mas ele consegue saber como que está seu ativo, como está seu passivo, de um modo geral.
Agora, fundamental é a questão do DRE. E a gente procura sempre mandar o DRE para nossos clientes. Por quê? No DRE, a gente consegue entender o que o cliente teve de faturamento, quais foram as suas devoluções, quais foram os impostos que você pagou, quais são as despesas Visualmente, pro fixas. cliente que não tem tanto a técnica, é mais fácil dele É ver mais aquele fácil. colunável É e, mais fácil. tipo, eu tenho uma despesa que era 1.000. Por que no outro mês foi 2? Exatamente. A nomenclatura é muito mais fácil também, né? Isso. Então, a nomenclatura do DRE versus o que você tem de gastos ali do modo geral e o seu resultado final. Porque todo mundo olha depois ali a provisão de RPJ contribuição e, obviamente, embaixo qual foi o resultado do exercício. Todo mundo faz isso, né? Uhum. Então, numa folha, você, em minutos, você consegue Bate saber o olho, como foi a vida da sua empresa, seja ela no ano, seja ela no mês, e você consegue ter uma visão um pouco mais ampla do seu negócio e assim, obviamente, para devidas tomadas de decisões, né? Isso é um dos diferenciais da aerocontabilidade. Exatamente. Muitos escritórios de contabilidade não enviam para as empresas os balanços, o balancete, o DRE. Nós temos como metodologia enviar para todos os Inclusive clientes, Simples Nacional, a gente envia. Tem um Exatamente. monte de Inclusive, você que não saiba, todas as empresas do Simples Nacional que têm faturamento igual ou superior a R$30 mil no ano, não é no mês, tá? O CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, exige que você tenha a contabilidade completa. Não é simplesmente o livro caixa. É uma contabilidade que tem balanço, balancete, que tenha DRE, que tenha todas as demonstrações contábeis. Isso é exigência legal. Fique atento nisso. Quando a gente tá com um cliente que é de transferência contábil e ele tá no Simples, a maioria vem sem. Mas eu falo, envia seu balancete pra gente, porque a gente precisa do saldo inicial para dar sequência. Pra dar sequência. Exatamente. Não tem. Porque, meu contador falou que não precisa no Simples fazer. Tem muitos contadores, Maria Laura, que chega um pouco faltar conhecimento, não está atualizado na legislação atual. Uhum. E, obviamente, esse cliente ele pode sofrer uma sanção no futuro e o contador pode ser responsabilizado. Ok, mas a responsabilidade primária, solidária, imediata é do cliente, não é do escritório. O escritório foi apenas contratado e está entregando ali, obviamente, uma questão técnica, mas muitas vezes eles não têm esse conhecimento e não fazem essa entrega técnica. Mas a obrigatoriedade é para todas as empresas de entrega de balanço, balancetes e DREs. E com isso, a gente tem uma dificuldade, é que a gente vai emendando uma coisa na outra, né? Aí eu falo, eu não sei se o Simples é melhor pra mim. Deixa eu falar, deixa eu ver seu balancete. Ele veio de outra contabilidade. Não tenho. Eu falo, como que a gente vai conseguir fazer esse estudo? A gente precisa de dados, né? De Fica números. mais complexo, né? Existem formas de você buscar na receita, Não, a gente mas vai é muito mais pelo complexo. fluxo, pelo financeiro do cliente. É um pouco mais complexo. Quando você tem um balanço e um balancete e um DRE um pouco mais apurado, com as informações mais completas, é muito mais fácil você tomar decisão. Sim. Até mesmo fazer uma mudança, uma transição tributária, né? Obviamente. O melhor cenário, obviamente. Com certeza, obviamente. Com E certeza. a Aro sempre, isso que o Cris falou, é DNA da Aro. É documento básico que a gente envia para os clientes. Sim. Balancete de RE, independentemente da tributação da Pegando empresa. um pouquinho esse gancho, é importante, a gente também não manda somente as guias para os clientes pagar de impostos, né? É uma questão que nós também temos desde o começo, porque... Temos esse cuidado, né? Exatamente. O cliente muitas vezes pega uma guia de imposto para pagar, seja ela um INSS, seja um DAS, seja um PIS, seja um COFINS, seja o RPJ, seja uma contribuição social, agora o IBS, agora o CBS, a pessoa fala, mas por que eu estou pagando isso? Né? A gente procura mandar sempre os memoriais de cálculo, que ele simplesmente é um resumo, obviamente, que ele vai bater o olho e vai entender. Poxa, eu faturei tanto, gastei tanto, minha alíquota de imposto foi X, estou pagando isso por conta disso. É muito fácil, muito claro, muito transparente e por conta disso ele consegue também, obviamente, tomar algumas decisões na questão tributária, principalmente em questão de custo, que isso é importante para qualquer empresa. E outra coisa também, até eu comentei no podcast com a Marta, a gente tá próximo, né, Cris? Sim, o cliente, se ele tiver dúvida ou receber alguma coisa, falar, não tô entendendo, ele consegue falar com a gente rapidamente, ele consegue tirar a dúvida rapidamente. Nós sempre trazemos aquele jargão, né? A Aro Contabilidade não é um escritório de contabilidade. Nós somos um escritório de soluções empresariais. Nós estamos sempre junto com o cliente, tomamos decisões com alguns clientes. Eu, por exemplo, participo de várias reuniões de tomada de decisões. Faço parte de alguns conselhos de empresas multinacionais, inclusive, aqui no Brasil. Por quê? Nós sempre procuramos estar próximo ao cliente. Nós sempre procuramos estar junto ao cliente, né? Porque se a gente não tiver essa proximidade, Cris, e não saber o que o cliente faz, a gente não consegue sugerir melhorias. A gente tem que estar meio que no chão da fábrica, entender o que ele faz. Vivenciar o dia a dia da empresa, estar próximo à empresa, como funciona a sua atividade, porque ali você pode, muitas vezes, olhar para algumas questões
e ajudar o cliente a tomar algumas decisões que você traga aí um retorno financeiro E que interessante. se você estiver no escritório lá Você não vai na sua conseguir. sala, você não vai. Você vai achar que é normal. Exatamente. Que é despesa, fatura e tchau. Mas às vezes Exatamente. o cliente tem algumas particularidades Sim. que a gente, estando próximo dele, a gente consegue ver. Olha, várias, viu? Não é poucas, não, várias. Muitas vezes a gente vai visitar um cliente, muitas vezes a gente fala 2, 3 assuntos, o cara fala assim, mas verdade, a gente nunca tinha pensado nessa situação. Não porque a pessoa não tem capacidade para isso, não é isso. Porque as pessoas estão ali no fogo, ali no dia a dia, e acaba não olhando para coisas básicas. E aí, pessoas de fora, quando a gente chega, a gente consegue olhar e, obviamente, buscar um retorno para ele, que é mais importante. Isso aí. Eu tava pensando exatamente isso, sobre a questão de pontuar, né? Mostrar para as pessoas que estão assistindo a gente hoje como a Aro está próxima de todos os clientes, de tudo que acontece, de toda a movimentação, enfim. É até pra gente entender o que a gente tá passando, explicando pro cliente. Exato. Porque senão o Cris vai estar lá da sala dele e o cliente fala, ai, Cris, eu tô com um problema, não tô conseguindo. O Cris vai falar, eu acho que é assim. Mas não Exato. não dá pra falar eu acho que é assim. São decisões que não tem como ter achismo, né, E Cris? nós temos essa questão que é muito bacana, estar próximo, visitar o cliente. É um diferencial. Ir até a empresa, conhecer, saber como funciona e assim, obviamente, ajudar nas tomadas de decisões. Perfeito. Isso a gente tem mesmo. Às vezes cansa, né, Cris? Porque Cansa um vários pouquinho, clientes, cansa um pouquinho. mas a gente dá um jeito. Eu falo, Cris, me ajuda Cansa um aqui. pouquinho. Ele vai, Laura, vai você aqui, pra gente dividir. Mas a Mas gente tá tem bom, faz profissionais parte- ótimos também. Que, Faz nossa, parte do ofício. Isso. E a gente gosta, isso que Isso é o mais importante, Eu falo, né? a gente gosta de tomar café nos É clientes, né? gostoso, é gostoso, é gostoso. Bom, vamos lá, Laura, o que Então, mais? Pra finalizar, só mais uma perguntinha. Mas já? Já! Esse a gente tem mais. Quais passos práticos um empresário pode tomar hoje para parar de perder dinheiro e aumentar o retorno sobre cada investimento? Olha, eu estou vivenciando em algumas empresas recentemente que eu tenho me aproximado, uma dor muito grande dos clientes que as pessoas muitas vezes não olham para aquilo. É o custo do seu produto, né? Obviamente que todas as empresas que nós colocamos no mercado, ela tem que ter um produto, uma prestação de serviço e aquele custo tem que ser muito bem apurado. Nós costumamos falar na parte de comunicação que são os KPIs, né? O que você tem de retorno versus aquilo que você tem de gasto com aquilo que você investiu naquele produto. Mas por incrível que pareça, tem muitos clientes hoje, muitos empresários, que ele não sabe qual é o custo de um produto. Vou dar um exemplo, eu vou fazer uma xícara dessa, né? Quanto que eu vou gastar de pintura, quanto que eu vou gastar do produto que eu comprei, de estampa, quanto que vai de imposto sobre esse valor, sobre esse produto e por quanto que eu tenho que vender. Eu vou dizer que hoje 70% das empresas não tem essa informação na mão. E, obviamente, perde dinheiro. E está deixando dinheiro na mesa, não tenha dúvida, né? Então, quando eu tenho claramente que aquilo que eu faço, aquilo que eu presto de serviço, e eu tenho claramente o custo do meu produto ou serviços, eu tenho claramente o lucro que eu tenho, o meu markup bruto, vamos dizer assim, né? E muitas empresas hoje não têm essa informação. E por conta disso, de fato, estão tendo problemas e deixando dinheiro na mesa e perdendo dinheiro no ralo, literalmente. Veio uma coisa na minha cabeça, até vai fugindo daqui, que é o período e teve um cliente que teve essa dúvida. Uma coisa que se perde dinheiro, me confirma, estoque. Estoque. Fala um pouquinho. Nós íamos chegar um pouquinho sobre isso, né? Tem muitos clientes que... eu tive um cliente semana passada, uma indústria de mangueiras, mas meu caixa tá baixo, eu comprei muito produto, eu não sei onde está o dinheiro. Você vai ver o estoque do cara, o cara tem 6 meses de estoque guardado, né? Então, assim, o que é sadio para uma empresa hoje, né? Obviamente que cada empresa tem as suas particularidades, mas ter um estoque de 6 meses a 9 meses no seu armazém é absurdo, é muita coisa, né? Hoje não se trabalha com estoque tão alto assim, principalmente de material acabado. De matéria-prima ainda, muitas vezes, estrategicamente para algumas empresas, às vezes é interessante. A gente atende um cliente de polietileno que teve no passado uma crise de entrega de polietileno no Brasil, que ficaram 3 meses sem conseguir comprar matéria-prima. Só que o cara tinha um estoque de 6 meses de matéria-prima. Então ele ficou tranquilo. Então, assim, ele ficou tranquilo, ele consumiu o estoque dele, depois ele repôs o estoque dele, ficou tranquilo e o cara saiu de braçada do mercado. Perfeito. Mas estoque de material acabado, 6 meses a 9 meses é muita coisa. E muitas empresas não quantificam isso. Não, né? isso que eu ia falar. Aí a gente volta no começo quando a gente começou tudo. Organização. Não tem um estoque organizado, planilhado, não tem esse controle de estoque. E hoje, por causa do bloco K... Precisa ter esse controle legal e obrigação legal do governo estadual e o federal. A pessoa nem sabe que ela tem de estoque. Exatamente. Eu pergunto para várias empresas. Olha, você tem o valor real? Porque assim, tem pessoas que fazem o cálculo errado, né? Principalmente. Ele calcula o estoque dele que está no armazém dele pelo preço de compra. Não.
Você tem que ter seu estoque pelo preço de venda. Porque eu sei quanto tem de dinheiro deixando ali, né? Exemplo, poxa, minha conta bancária muitas vezes tá um pouco baixa, o meu fluxo de caixa não tá fechando as contas. Mas quanto que eu tenho no meu estoque, quanto que eu posso vender, que eu posso injetar no meu fluxo de caixa, e obviamente me dá uma tranquilidade. As pessoas não têm essa informação. Não tem, né? Então, você pergunta, qual o valor que você tem hoje de estoque no seu armazém? Eu acho, eu acredito, não tenho certeza. Não, pelos nossos controles, eu tenho, deixa lá, X R$ 1.000 de estoque no nosso controle. Não tem. Isso é básico. Até saber o que é sucata, o que é o material mesmo, porque às vezes é rebarba e o cara tá achando que tem material, matéria-prima, né? E não só por isso, Maria Laura. As empresas que existem, que são de lucro real, eu tenho a famosa depreciação que eu posso aplicar no produto de venda. E as pessoas muitas vezes não aplicam e, consequentemente, pagam mais RPJ. Então, é uma dica de você manter seu estoque atualizado por questão de depreciações também, inclusive, né? Você tem produtos ali, muitas vezes, que você já saiu de linha, você tem produtos que virou uma para, tem produtos que virou uma sucata, e isso tem uma forma legal de você fazer para que você baixe no seu estoque e, consequentemente, você paga menos RPJ contribuição. E as pessoas não entendem isso. Olha a importância, não é você... Nunca... Não é só você olhar para o seu estoque e falar, eu tenho X de estoque. Existe um monte de particularidades e variedades por trás disso que te traz também um reflexo do fluxo de caixa. E as pessoas não entendem, não vê, e tem muitos empresários que não têm esse conhecimento de fato. Tá. Outra coisa, aproveitando, que eu acho importante, a gente faz a gente tem todo um cuidado e uma análise, mas o estoque não é a gente, contabilidade, que tem que ter o controle. Sim. A gente não vai até o cliente e vai, vamos contar o fazer estoque. Fazer a contagem efetiva, né? Isso. Então, a gente recebe essa informação. Exato. Se o cliente falar, olha, tem 1 milhão de estoque, é essa informação que Exatamente. Isso, né, Cris? É que assim, ó, muitas Porque às vezes empresas... se confunde, né, o nosso papel. Muitas empresas hoje, ela tem RP, e o RP faz esse controle. Não tem como nós, a contabilidade, fazer esse controle, porque a gente cuida da parte fiscal, a gente cuida da parte de apuração dos impostos e, consequentemente, transformar isso numa linguagem técnica, que é os SPEDs fiscais da vida, e entregar isso para o governo federal, estadual e ou municipal. Mas o controle de estoque é uma gestão administrativa. O contador pode dar um apoio, pode dar dicas de como contar, de como fazer, de como fazer a apuração disso. Tem várias formas que você pode fazer, modo PEPs, enfim, várias formas que você pode fazer. Mas o que acontece? Isso é uma função administrativa, é uma questão gerencial administrativa da empresa, que ela tem que manter o que ela compra, o que ela vende e o que ela tem de estoque no local. Isso é fundamental e imprescindível para uma boa apuração contábil, fiscal e também, obviamente, pondo alguma tomada de decisão. E aí o cliente fala, não estou sem dinheiro e está com estoque... Pois é, nós temos um cliente que é do ramo de cama, mesa e banho, que teve uma venda fabulosa no ano de 2025, bateu todas as suas metas, só que o seu fluxo de caixa sempre tendo problema, sempre desencaixando e não conseguindo encaixar as contas que se pagam versus o que se vende, né? Nós vamos fazer uma apuração um pouco mais a fundo e nós vimos que o estoque dessa empresa estava com 9 meses de estoque. 9 meses de estoque. O que nós fizemos rapidamente? Orientamos a empresa, que a gente faz parte do conselho. Olha, para de produzir um pouco, tira o terceiro turno, vamos começar a consumir um pouco o seu estoque, vamos colocar esse dinheiro no caixa da empresa, que, consequentemente, a gente vai ter uma folga financeira muito pouco tempo. Mas foi coisa de 2 semanas, a empresa já voltou à normalidade. Mas você percebe que são coisas muito simples, às vezes, que o empresário não olha para isso. Consegue olhar. Porque não sei se é porque ele está no meio do furacão, ou não é o core business dele. Ele está pensando em vender, ele está pensando em ampliar, ele está pensando em empreender. Aí ele não consegue olhar tudo. Obviamente que cada tipo de empresa... Por isso que é importante ter uma assessoria com certeza, contábil. Um pouco mais afinco, que acompanha a empresa mais de perto. Por que eu digo? Existem as exceções. Por exemplo, o ramo de papel, por exemplo. Sempre quando chega no segundo semestre, o papel some do mercado ou sobe muito a matéria-prima. O que os empresários fazem muito no ramo de papel? A gente atende bastante indústria de papel. Eles compram muito no primeiro semestre, compram bastante, produzem bastante, deixam o estoque muito alto, mas é estratégico, porque o segundo semestre não vai produzir tanto e vai consumir o seu estoque. Aí é uma variação um pouco particular. Mas assim, no modo geral, um estoque de 9 meses não faz sentido numa empresa. Não faz sentido. É dinheiro, literalmente, Exatamente. Ô, Laura, acho que não foi uma boa ideia eu estar aqui. Porque tá ótimo, a gente vai ficar aqui. Não, isso é ótimo. Foge do roteiro e pula as Não precisa de roteiro. Não precisa de roteiro, vamos falar. Dá uma aula ao vivo, eu estou aprendendo com os melhores. Jesus, quem falou que é bom? De graça ainda, olha, eu tô tendo consultoria de graça aqui. Parece. Mas pode perguntar pra ela. Mandar a fatura depois. Pode perguntar, viu, Laura? Pode perguntar, fique à vontade. Bom. Não, agora eu queria que você mandasse um recado
para os nossos telespectadores. Sim. Né? Uma dica, assim, de forma geral, de tudo que a gente falou aqui hoje. Sim. Tá? Então, você pode olhar para cá. A dica de ouro. A dica de ouro. A dica de ouro. Primeira, eu sei. Na verdade, já temos... Contradiário contabilidade. Essa já é um fato. Na verdade, a gente já deu algumas dicas aqui, né? Várias dicas, Se a gente começar a falar sobre dicas, a gente fica falando a tarde toda sobre dicas aqui, né? Porque existem várias dicas importantes para empresas que muitas vezes o empresário não tem conhecimento, o contador atual não traz essa informação para eles, ele acaba deixando dinheiro na mesa, não tenha dúvida, né? Mas eu digo que a área de contabilidade, como eu disse no começo, a gente não é um escritório de contabilidade por simples, é um escritório de soluções empresariais. Nós procuramos estar muito próximo ao cliente, a gente procura sempre estar entendendo a necessidade do cliente para, consequentemente, trazer resultado para ele, que é o nosso objetivo principal, sempre. Seja ele numa organização, seja ele numa questão financeira, seja ele numa redução, uma elisão fiscal e contábil, para trazer uma menor tributação, obviamente, que é o nosso maior problema, ainda mais esse ano, que nós estamos vivenciando uma alteração tributária um pouco mais afinco para as empresas. Mas eu digo assim, de modo geral, olhem para o seu estoque, é uma dica muito importante. Para o seu financeiro. Para o seu financeiro e principalmente para o seu custo do seu produto. Muitas empresas não sabem apurar um custo. Precisar de ajuda de uma assessoria contábil um pouco mais completa, uma assessoria voltada para a questão de custo, para uma questão de BPO financeiro, uma questão de um DRE, uma questão de análise um pouco mais completa, procure por nós. Nós temos uma equipe muito especializada, treinada e capaz para entregar para você, consequentemente, um resultado bacana e te mostrar o que é importante olhar para a sua empresa e, consequentemente, trazer de negócio, de business para a sua empresa. Conte com a gente. A área de contabilidade está sempre pronta para trazer as melhores soluções empresariais para você e qualquer empresa. Isso. Muito obrigada, Cristiano. Obrigada, Maria Laura. E obrigada. Nele, você não vai falar, vou pôr o link. Vou, lógico. Agora. Você fez comigo. Vou falar agora, vou agradecer. Quietinha. Pode pôr o link que alguém vai ver. Com certeza. Então, obrigada a você, telespectador que nos assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos ter conteúdos aí semanalmente, né? Com pessoas dicas, que, né, lidam com isso todos os dias, estão à frente todos os Respiramos dias. isso. Vivem isso, né? Então, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para você entrar em contato, conhecer um pouquinho mais da área de contabilidade e para a gente trazer soluções para sua empresa e crescer o seu negócio por muitos anos. Cada vez mais, isso aí. Lembre-se que a área de contabilidade, ela é além dos números. A gente procura sempre trazer qualquer tipo de solução empresarial para você e para toda empresa que for necessário, seja ela pequeno, médio ou grande porte. E não estamos só na cidade de São Paulo. Limeira, Santa Americana Bárbara. é nossa matriz, nós estamos em Limeira, nós estamos em Santa Bárbara e nós estamos aqui em São Paulo. São 4 unidades, né? E essas 4 unidades, obviamente, a gente atende todo o estado de São Paulo, mas nós somos um dos únicos escritórios de contabilidade que a gente atende o Brasil inteiro. Nós temos bastante cliente em Santa Catarina, Espírito Santo, Acre, Pará. Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, Minas Gerais. Muito, Por quê? Hoje tem muito benefícios fiscais, né? A gente se tornou especialista em benefícios fiscais. Muitas vezes uma empresa importa, eu vou importar por onde? Vou importar por Minas porque eu tenho benefício fiscal, vou importar por Santa Catarina porque eu tenho um TTD, o benefício fiscal. Então, assim, a gente se especializou nisso e, consequentemente, trazendo aí mais um viés de solução empresarial para a sua empresa. Hoje, a gente tem 4 filiais. Amanhã, Hoje nós não temos sei 4 filiais. qual ligação eu recebo. Mas você não quer não sei aonde ver isso pra mim? Eu falo, Vírgula. Amanhã, quando esse podcast for ao ar, pode ser que a gente Tem uma próxima unidade. possa fazer isso aí. Mas nós atendemos o Brasil inteiro e com excelência, isso pode ter certeza. Então tá bom, obrigada, viu, Cris? Eu que agradeço, obrigado e segue nós, temos o link aí, qualquer dúvida, estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Isso aí.